Minhas mãos estavam fortemente amarradas e eu tremia de medo. Eu precisava sair desse porão antes de ser assassinada. Tentei afrouxar a corda, mas ela apenas se apertou mais as minhas mãos. E então meu irmão Andy me agarrou. Engoli seco. Parecia ser o fim. E tudo começou tão bem. Nossa família Smith era uma das mais ricas e famosas da cidade. Meus pais sempre estavam ocupados com negócios e eu, a única filha, era simplesmente ignorada. Era como se eu não existisse para eles. Por causa disso, eu tinha muitos complexos e problemas, e principalmente com a autoestima. Estava muito insegura de mim mesma. Eu não tinha amigos de verdade, todo mundo só falava comigo por causa dos meus pais famosos. Não prestei atenção nisso até que meus pais uma vez realizaram um evento de caridade na escola. Outro motivo para discutir a importância deles. Eu esperava um convite, mas nunca me deram. Eles simplesmente se esqueceram de mim. A garota tímida. Dessa vez isso me atingiu em cheio. Chorei a noite toda e não consegui dormir. Eu não queria mais viver assim. Resolvi mudar tudo. Eu precisava ter autoconfiança. Antes de ir para a cama, estabeleci uma meta. Amanhã eu começaria a ser ousada. Por exemplo, eu iria encantar um cara bonito e ninguém mais se atreveria a pensar em mim como uma garota tímida. De manhã me maquiei, coloquei uma saia curta e fui para a escola. Eu estava tão preocupada que não percebi como um cara estranho estava andando confiante em minha direção perto da entrada da escola. Nós esbarramos um no outro e eu imediatamente me desculpei envergonhada. Diabos! Ele era um cara bonito! Então eu recobrei os sentidos. Eu fui ousada. Sorrindo, eu disse o mais confiante que pude. Oi, lindo! Você estava com toda essa pressa para me convidar para sair? O cara me olhou. Todos estavam esperando que ele me respondesse. Ele ia me dispensar, com certeza, e na frente de todos, de repente tive vontade de desaparecer. Mas em vez disso, ele sorriu. Não pensei que tivesse uma irmã tão atrevida. Meu queixo caiu. Que irmã? O cara imediatamente agarrou meu braço e me arrastou para dentro da escola. Venha comigo, rapidamente, e eu explicarei tudo, disse ele. Um minuto depois, estávamos no banheiro masculino. O cara mal tinha aberto a boca quando o diretor irrompeu na cabine. Ele começou a gritar que éramos loucos para nos esconder no banheiro. Minhas orelhas queimaram e eu imediatamente saí correndo, seguida pelo meu suposto irmão. Por que esse cara bonito me chamou de irmã? O que estava acontecendo? Eu me virei para exigir uma explicação, mas o cara apenas disse: espere por mim na saída esta noite depois da escola. Ele desapareceu na curva do corredor. Fiquei pensando nele o dia todo, ele era tão bonito, certo? Pera, fiquei apaixonada? Ele era meio como meu irmão. Droga, não vi a hora de conhecer ele. Mal esperando a noite, corri para fora da escola, mas o cara não estava lá. Parece que ele não viria e eu fui uma idiota ingênua. Ele era tão bonito, mesmo sendo estranho. Esperei um pouco mais e voltei para casa triste. Meus pensamentos estavam acelerados e eu não conseguia me concentrar. E quase fui atropelada por um carro que dobrou a esquina e freou ao meu lado. A janela da frente abaixou lentamente e eu vi o mesmo cara atrás do volante. Sorrindo, ele me disse para entrar no carro. Eu hesitei. Nunca entrei no carro de estranhos. Eu fiquei com medo. Mas então me lembrei que havia prometido a mim mesma ser ousada. Então, exalando, me sentei com firmeza no banco da frente ao lado dele. Fomos a algum lugar. O cara disse imediatamente que suas palavras poderiam me chocar. Eu gelei. Será que ele também se apaixonou por mim à primeira vista? Mas ele suspirou e disse: meu nome é Andy Smith e sou seu irmão. Eu olhei para o cara em choque, não acreditando em suas palavras. Que bobagem é essa? Então o Andy suspirou e me entregou alguns documentos. Eu peguei os papéis hesitantemente. Dizia que na alta do hospital minha mãe teve gêmeos, um menino e uma menina. Mas os pais rejeitaram o menino, Andy, porque ele tinha problemas de saúde. O cara acrescentou com pesar que eles simplesmente não queriam se preocupar com ele e gastar dinheiro e tempo no seu tratamento. Eu pensei sobre isso. Era difícil de acreditar, mas meus pais sempre foram egoístas, interessados apenas em dinheiro e popularidade. Isso parecia verdade. Eu senti tanta pena dele, ele até chorou um pouco quando me contou. De repente, eu fui dominada pelo ódio e disse entre os dentes: eles precisam aprender uma lição. O Andy acrescentou imediatamente, da maneira mais dolorosa para eles. Eu pedi para repetir e ele continuou: vamos tomar o dinheiro deles, eles não podem viver sem ele. O quê? Mas se formos descobertos?
O Andy apenas sorriu e disse que uma garota tão confiante poderia fazer qualquer coisa. Seu apoio me deu mais coragem, e quando ele acrescentou que com o dinheiro roubado compraríamos tudo o que quiséssemos, por exemplo, roupas bacanas, concordei imediatamente. Combinamos de nos encontrar no café amanhã, depois que eu roubasse alguns milhares de dólares dos meus pais. O Andy me deu uma carona para casa e nos despedimos calorosamente. Eu ainda estava um pouco magoada por ele ser meu irmão, porque eu realmente gostei do Andy. Fiquei sentada no meu quarto a noite toda, preocupada, em dúvida e esperando meus pais irem para a cama. Ninguém veio me dizer boa noite. Senti uma onda de ódio de novo. E assim que suas vozes sumiram, eu fui à caça. Fui na ponta dos pés até o quarto dos meus pais e girei a maçaneta da porta sem respirar. Ela abriu com um leve rangido. Eu entrei em pânico. E se eles acordassem? Meus pais estavam ressonando. Passei sorrateiramente pela cama deles e fui até a cômoda. A bolsa da minha mãe ainda estava lá. Consegui. Minhas mãos tremiam de excitação. Eu lentamente abri a fechadura e comecei a procurar pela carteira. Onde ele estava? Naquele momento, meu pai gritou. Pare! Meu coração afundou. Ele estava acordado. Com as pernas duras, me virei, mas meu pai estava dormindo. Deus, ele estava falando enquanto dormia. Eu tinha que me apressar. Com pressa, liguei a lanterna do meu telefone e iluminei a bolsa. A carteira! Colocando ela debaixo do braço, saí correndo do quarto na ponta dos pés. Deixa minha mãe pensar que ela perdeu em algum lugar. Não consegui dormir a noite toda e fui para a escola muito cansada. Quando cheguei no café, o Andy não estava lá. Comecei a me preocupar. Onde ele estava? Fiquei sentada ali por uma hora, zangada. Parecia que dessa vez ele realmente não viria. Eu estava indo para a porta quando o Andy rompeu no café, se desculpando pelo atraso. Então ele se ofereceu para fazer as pazes indo ao cinema. Primeiro assistiríamos ao filme, depois iríamos às compras e gastaríamos todo o dinheiro em roupas novas. Meus olhos brilharam. Claro, eu concordei. O Andy disse que já tinha escolhido um filme para nós, O Sequestro. No filme, ele cautelosamente colocou o braço em volta do meu ombro e minha barriga gelou com seu toque. Mas então eu pensei que ele provavelmente fez isso apenas de maneira fraterna. E eu estava sonhando. Ele era meu irmão. Depois do filme, a gente estava se divertindo e discutindo o final. Quando de repente o Andy disse: "Você é tão corajosa e legal, igual a heroína do filme." Minhas bochechas queimaram com a declaração. Eu precisava mostrar a ele que eu realmente era uma garota e tanto, mas como? E então, eu vim com uma cena do filme onde a personagem principal foi sequestrada e eles exigiram um resgate por ela. Mas ela se comportou com confiança e impediu os sequestradores. E se... "Vamos fingir meu sequestro!" eu exclamei. A ideia parecia brilhante. E o Andy piscou pra mim, concordou alegremente, dizendo que tinha a irmã mais legal e brilhante do mundo. Suas palavras aqueceram meu peito. Eu sorri. "Sequestro é um assunto importante. Vou escrever um plano mais tarde", eu disse com confiança e séria. Passamos o resto do tempo fazendo compras e só cheguei em casa à noite. No caminho de volta para casa, comecei a vacilar de novo. Os meus pais, claro, me incomodavam. Mas não era demais armar um sequestro? Na minha confusão, cheguei em casa e de repente ouvi música nas janelas. O que estava acontecendo? Eu queria entrar, mas o novo guarda de segurança enorme, parado na entrada, disse ameaçadoramente que ele só deixava as pessoas da lista. Na minha confusão, dei meu nome, mas não estava entre os convidados. Esta era a minha casa! O segurança não acreditou. Diabos! Irritada, liguei para o meu pai. Ele pegou o telefone apenas pela terceira vez e perguntou brevemente por que eu estava ligando. Porque eu não conseguia entrar na minha própria casa. Logo os meus pais me deixaram entrar. Eu estava fora de mim de tanta raiva. E eu gritei que eles nunca deram a mínima para mim. Mas agora tudo mudaria. Meu irmão que vocês abandonaram me ajudou a ficar confiante. Meus pais fingiram estar surpresos, se entreolharam e disseram que não entenderam do que eu estava falando. Ahá! Claro, mentirosos! Corri para o meu quarto em lágrimas. Eu tive o suficiente, só o Andy me entendia. Eu me decidi e escrevi para ele me encontrar em casa o mais rápido possível. Eu rapidamente juntei minhas coisas e saí pela janela para a rua. O Andy já tinha chegado. Ele disse que havia encontrado uma casa abandonada que seria perfeita para a nossa performance. Eu silenciosamente concordei. Ainda bem que o Andy era tão inteligente. Sem ele, eu desmoronaria. Quando paramos no posto de gasolina, eu estava esperando o Andy no carro e de repente percebi que meu batom estava borrado. Não tinha lenços, então decidi olhar no porta-luvas.
Quando eu abri, a carteira de motorista do Andy caiu. Ele estava tão engraçado na foto. Olhei de perto e de repente congelei de horror. Seu sobrenome não era Smith, mas Hanks. E ele nasceu 2 anos depois de mim, então ele não poderia ser meu irmão. Então aquele relatório do hospital era falso. Minha garganta estava seca. Com as mãos trêmulas, peguei meu telefone e mandei uma mensagem para minha mãe dizendo que tinha sido sequestrada. Enviei a geolocalização e rapidamente coloquei a licença de volta no lugar. Naquele momento o Andy voltou. Ele me perguntou surpreso se eu estava bem, porque eu parecia preocupada. Eu forcei um sorriso. Está tudo bem. Chegamos em casa tarde da noite. O Andy me perguntou novamente se eu estava bem. Percebi que precisava de alguma forma desviar as suspeitas de mim mesma e imediatamente decidi jogar junto com ele. Bem, Andy, esqueci de te contar meu plano. Vamos descer ao porão, você me amarra e depois liga para os meus pais por vídeo. E eu vou me passar por uma vítima e dizer que estou presa para pedir o resgate. Vamos dizer a eles onde colocar o dinheiro, e então vou fingir que escapei e fugi, e vamos dividir o dinheiro de novo. O Andy imediatamente ficou animado e concordou. Encontrou cordas na casa e começou a me amarrar. E então ele pegou meu telefone. Inferno, eu não tinha pensado nisso. Minha visão ficou turva. Eu não apaguei a mensagem sobre o sequestro no meu SMS com a minha mãe. Eu esperava que ele não percebesse e ligasse a câmera imediatamente. Mas o Andy congelou. Então, de repente, ele rosnou com raiva. Você acha que pode se safar com isso? Ele caminhou lentamente em minha direção. Eu me encolhi de medo. Você já era, irmãzinha. O Andy imediatamente me agarrou e me arrastou para a rua. Tentei resistir, mas estava presa. Ele me empurrou para o porta-malas e bateu a porta. E tudo ficou escuro. Este era o fim. Ele ligou o motor, mas então ouvi as sirenes. Ei, estou aqui! Comecei a bater com os punhos nas laterais do carro e a gritar. O porta-malas abriu e um policial severo me ajudou a sair. O Andy foi preso e eu dei um suspiro de alívio. Esse horror acabou. E de repente, meus pais me abraçaram. Minha mãe disse com a voz trêmula que estava muito preocupada comigo. Depois da minha mensagem, eles imediatamente chamaram a polícia. Meu pai tristemente admitiu que era tudo culpa deles, porque eles nunca prestaram atenção em mim, mas agora tudo mudaria. Eles estavam muito orgulhosos de mim, uma garota gentil e corajosa, e eles me pediram para perdoá-los. Fiquei tão feliz em ouvir eles dizerem isso. Uma semana depois, o Andy foi levado a julgamento. Ele se mostrou ser um fraudador em série que não pôde ser pego por muitos anos. Foi recompensado na frente de todos por ajudar a pegar um criminoso. Fiquei orgulhosa de mim mesma. Porque percebi que para ter confiança não é preciso provar nada para ninguém, basta acreditar em si próprio e na sua força. Ao sair do tribunal, passei pelo Andy, dei-lhe uma piscadela atrevida e disse: Bem, bonitão, quando você sair daqui a 10 anos, iremos ao cinema de novo, mas eu escolho o filme, tá? Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Eu corri com toda a minha força pelo beco escuro, mas na curva eu escorreguei e caí. Não! Esses caras me cercaram. Eu pensei que eu tava acabada, mas os bullies foram expulsos por um garoto e uma garota. Ao ver eles, os imbecis vazaram. Eles vieram até mim e me ajudaram. Nos conhecemos. Ela era Tina e ele Billy. Eram estudantes do ensino médio da escola nova. Eu tava tremendo só de pensar no que os bullies poderiam ter feito comigo. Meus salvadores me ofereceram pra ir num café juntos, pra eu me recuperar um pouco. Em gratidão pelo resgate, eu ofereci pra pagar algo. Tina era muito legal e elogiou minhas joias, e Billy era brincalhão. Ficamos acordados até tarde e Tina me ofereceu carona. Eu aceitei feliz. Você nunca sabe o que pode acontecer, né? Mas o carro foi então em outra direção. Eu olhei ao redor com medo. Tinha algo monstruoso no sorriso de Tina. Eu tremi e entendi o que estava acontecendo. Tina friamente disse que eles pagariam muito por uma garota como eu. Eu fui sequestrada? O pensamento me fez perder o senso da realidade. Fala sério. Eu alcancei a porta para sair, mas Billy prendeu meus braços bem forte. Tina trancou as portas e mandou Billy colocar uma sacola na minha cabeça. Tudo que notei foi que Billy não parecia tão forte e ele parecia um pouco assustado enquanto colocava a sacola na minha cabeça. Eu mal respirava com a sacola pesada e gritar estava fora de questão. Ninguém ia me ouvir de qualquer forma. Estou sozinha. As únicas pessoas que eu confiava nessa cidade eram traidores como todos os outros.
Finalmente o carro parou e eu fui arrastada pra rua. Tina e Billy me pegaram e levaram pra outro lugar. Eu estava quase inconsciente pela falta de ar, mas eu instintivamente tentava resistir. Então Billy puxou a sacola da minha cabeça. A gente estava num porão terrivelmente escuro. Antes que eu pudesse olhar ao redor, Tina me deu um telefone. Ela me mandou ligar para os meus pais e dizer que eu tinha sido sequestrada e que eles pediam $100 mil imediatamente. Eu tentei explicar que a minha família não tinha esse dinheiro, mas Tina não escutava. Ela disse que não era isso que ela via pelas minhas roupas. Eu a garanti que eu só queria que as pessoas gostassem de mim na nova escola. Em resposta, ela me deu um tapão. Eu consegui me esquivar e bati num guarda-roupa velho no canto do quarto. Poeira choveu em mim. Eu olhei ao redor, recostada no guarda-roupas. De repente, Billy me protegeu. Eu não entendi o porquê, mas eu internamente agradeci. Tina me olhou de um jeito que eu vi que se eu não fizesse como ela mandasse, eu não iria sair viva dessa. Com as mãos tremendo, eu disquei o número e liguei para casa. Tina ouviu os longos bips no viva-voz, mas ninguém atendeu. Eu fiquei feliz. Eu achei que assim Tina me deixaria escapar, mas eu estava errada. Tina arrancou o telefone das minhas mãos e tirou algumas fotos de mim, dizendo que iria me vender na Deep Web ou se livrar de mim em uma semana. Se livrar de mim? Não, por favor, Tina, não! Eu implorei pra ela me deixar embora. Mas Tina ignorou meu pedido. Então, ela e Billy saíram me deixando sozinha no escuro. Eu tive que tentar me acalmar e pensar nos próximos passos. Billy parecia sem vontade, mas Tina... Era claro que ela estava pronta pra qualquer coisa e chegar no objetivo dela. Eu tinha que sair dali, mas como? Eu olhei ao redor do porão, mas só tinha uma cadeira e o guarda-roupas. A janela do porão era alta demais e tão pequena que eu não conseguiria passar nela. Eu queria vasculhar, mas eu não conseguia nem pensar direito. Eu decidi que eu tinha que dormir e procurar as coisas no porão no outro dia. Eu caí no sono de exaustão. Eu acordei com alguém sacudindo meus ombros. Era Billy. Eu notei ataduras em suas mãos. Disse: anda, vai, levanta. Eu perguntei o que ele queria e ele me disse para ficar quieta. Tina poderia nos ouvir. Então, eu perguntei para Billy por que ele se envolveu com um monstro daqueles. Billy me puxou rápido. Acho que eu falei a palavra monstro alta demais. Naquele momento, ouvimos uma voz atrás de nós. Tina estava na escada. Ela disse que parecíamos pombinhos apaixonados. Então, iríamos apodrecer nesse porão juntos. Ela pegou as chaves de Billy e trancou a gente por fora. Eu me senti tão mal por Billy. Ele cobriu o rosto com as mãos e saiu quieta pro canto. Depois de uma pausa, ele disse tristemente que tem muito em comum com Tina. Como assim muito? Eu tô devendo uma pra ela. Ela tem amigos influentes o suficiente pra lidar comigo se algo acontecer, Billy respondeu. Eu disse que tínhamos que achar coragem pra enfrentar os monstros, mesmo que sejam pessoas próximas. Eu sei bem do que eu tô falando. Então parei. Memórias dolorosas demais. Mas eu disse que se pudéssemos escapar, nós poderíamos ter a ajuda do Programa de Proteção a Vítimas. Billy protestou que o programa não iria ajudar e me pediu para calar a boca. De manhã, eu acordei com o som da ignição na rua e vi pela janela que Tina estava indo a algum lugar. Era a nossa chance. Eu tentei persuadir Billy para ir embora comigo. Eu não sabia se ele tinha mudado de ideia ou o medo de Tina iria ganhar. Ele levantou e foi pro guarda-roupas no canto do quarto e começou a mexer. Eu não sabia o que estava acontecendo. Vem aqui, ele disse pra mim. E fui, e vi que tinha uma passagem estreita na parede atrás do guarda-roupas. Billy sabia dela. A passagem empoeirada era difícil de respirar e as teias estavam penduradas na cara. Além dos barulhinhos de rato. Billy entrou em pânico também, porque ele disse que tem medo de ratos desde pequeno. Mas eu o persuadi a ir em frente. Só um pouco mais e tudo estaria acabado. Logo vimos a luz e saímos pra liberdade. Tínhamos que achar pessoas e chamar ajuda o mais rápido possível. Era difícil correr, mas eu me sentia incrivelmente feliz. Eu tinha alguém na vida que eu podia confiar e essa pessoa era Billy. Um posto de gasolina apareceu em distância. Nos aproximamos do motorista de uma picape e dissemos a ele que tínhamos sido sequestrados e imploramos para ele nos levar até a cidade. Mas ele não pareceu acreditar em nós. Então o carro de Tina passou por nós. Merda! Nos agachamos para ela não nos ver, mas pro meu horror, ela viu. Fez a volta abruptamente e correu em nossa direção.
Nós empurramos o motorista e pulamos no carro e eu dei a partida. O motorista começou a gritar alguma coisa pra nós, mas eu não quis nem saber. Tina já estava perto demais. Eu só tinha dirigido uma vez na vida, então eu sou uma barbeira. Em alta velocidade, o volante ficava sambando nas minhas mãos. Tina já estava perto, mas tinha policiais à frente. Tina imediatamente deu a volta. Eu tava tão aliviada que pela segunda vez na vida, a polícia me salvou. Parecia que tudo tinha terminado. Na estação de polícia, nós concordamos que Billy iria escrever um testamento e que íamos nos encontrar na estação de trem à noite. Antes de sair, deixei meu endereço com Billy, só pro caso. Agora eu não tinha dúvidas que Billy estava do meu lado. Em casa, eu fiz a minha mala. Que bom que eu tive tempo de fazer tudo. Eu fui trazida aqui pelo Programa de Proteção à Vítima. 6 meses atrás, eu tive que depor contra os meus pais quando descobri que o dinheiro que tínhamos era obtido pela venda de órgãos clandestinos. Foi horrível cair na real que as pessoas mais próximas de você são monstros. Depois de fazer a mala, eu estava prestes à saída quando eu ouvi um barulho lá embaixo. Ninguém mais tinha chaves. Eu cuidadosamente fui pro corredor. Meu coração estava fazendo barulho no silêncio. As silhuetas de 2 pessoas apareceram no corredor. Eu congelei. Meus pais! Eles deviam estar na cadeia. Como eles me acharam? Eu dei um passo para trás, mas alguém me agarrou por trás. Tina! Ela me empurrou para as escadas e eu quase perdi o equilíbrio, mas fui pega por Billy! Era Billy! Ele olhou para mim e sussurrou: "Desculpa, eu não pude. Eu tô devendo a ela." Billy, não! Vai, eu imploro! Meu pai apareceu. Ele disse lentamente que estava procurando por mim por um bom tempo. Foi bom minha foto ter aparecido na Deep Web e Tina concordou em ajudar a me pegar. Agora é hora de punir a filha ruim. Eu me segurei e esperei pelo pior. Então notei uma janela no fim do corredor. Eu juntei toda a minha força, empurrei meus pais, corri pelo corredor e pulei a janela. Eu rolei no telhado e caí nos arbustos perto de casa. Só tinha um pensamento na minha cabeça: eu não vou desistir. E corri ainda mais rápido, deixando meus pais, Billy e Tina pra trás. E a cidade mais ainda. Eu lutei, mas eles me agarraram muito forte. Esses psicopatas me arrastaram para o porão e me colocaram em uma cadeira e então me amarraram a ela. Eu olhei em volta assustada. O que eles iriam fazer? Então o Jack disse duramente que era hora de me sacrificar. O quê? Não, não, por favor! Mas era tarde demais. O Jack sacou sua faca e a balançou. Este era o fim. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Alguns dias atrás não havia problemas. Mas quando voltei pra casa tarde do trabalho, Gerard, meu namorado, estava fora de si de raiva. Ele gritou que eu passava mais tempo trabalhando do que estando com ele. E que eu poderia ter sido infectada por esses mendigos. Você nunca sabe onde eles estiveram. Eu não ia ouvir isso e disse friamente que amava meu trabalho e nunca desistiria dele. Afinal, ajudar o sem-teto do centro de voluntariado era minha vida. Mas Gerard bufou ruidosamente. Então namore o seu trabalho. Isso foi demais. E disse pra ele sem olhar para trás: ele é melhor do que você. Enquanto entrava no quarto, eu vi a porta da frente bater. O Gerard saiu e de repente notei pétalas de rosa na cama. Pera! As velas estavam apagadas e o jantar estava frio. O Gerard queria ter uma noite romântica comigo. Que idiota eu fui. De repente me senti tão envergonhada. Ele tinha boas intenções. Eu mexi no telefone sem ousar ligar para o Gerard. E de repente recebi uma mensagem do meu chefe. Ele me pediu para ir trabalhar amanhã no meu dia de folga. Isso! No trabalho sempre me esqueci de todos os problemas e me sentia mais feliz. Eu imediatamente respondi que chegaria mais cedo. Eu faria as pazes com o Gerard mais tarde. Mas depois do primeiro turno, houve um segundo e depois um terceiro. Não conseguia me convencer a ligar para o Gerard e não tinha tempo. Ajudar o sem-teto, como sempre, ocupava todo o meu tempo. Eu estava trabalhando pelo 7º dia consecutivo quando tive de ser substituída por outro voluntário durante a noite. Mas quando bateu 9 horas, ninguém apareceu. E de repente meu telefone vibrou e soltei um suspiro de alívio. Era o voluntário. Talvez ele estivesse atrasado. Mas quando peguei o telefone, ouvi sua voz preocupada. O pneu do carro dele furou e ele não poderia vir. Diabos! Escrevi imediatamente para o chat do grupo do centro para encontrar um substituto para mim. Embora adorasse meu trabalho, não queria ficar no turno da noite depois de 7 dias trabalhando.
Eu estava cansada e constantemente com sono. Mas como sou muito sortuda, todos no chat ficaram em silêncio. Suspirei. Aparentemente eu teria que ficar. Eu não poderia deixar o centro abandonado. Os sentados ficaram até felizes com a notícia. Eu trabalhava aqui há muito tempo e consegui fazer amizade com a maioria deles, ao contrário de outros voluntários. Contamos histórias, brincamos e até fizemos nosso próprio stand-up e descobri que muitos sem-tetos tinham um humor incrível. Mas ainda assim, algo estava me incomodando. Gradualmente, conforme a noite avançava, comecei a notar coisas estranhas. Alguns moradores de rua voltaram da rua ainda mais desarrumados do que o normal. E durante o stand-up, alguém começou a fazer piadas sobre canibais. Achei que não era engraçado, mas assustador. Mas todos os moradores de rua estavam rindo. E então, quando eu disse a eles para encerrar, Jack, um dos veteranos, sugeriu que assistíssemos a um filme. Eu sorri, claro. Comédia, talvez? Ou um melodrama? Mas o Jack de repente abriu um sorriso terrível e desdentado. Um arrepio percorreu minha espinha. E ele disse que queria ver um filme sobre sacrifício. Eu fiz uma careta, inquietação crescendo dentro de mim. Mas você costumava odiar filmes de terror. Ele não disse nada, apenas permaneceu em silêncio, sorrindo horrivelmente. Eu estava prestes a perguntar o que ele queria ver quando a voz do Jack baixou para um sussurro. Ele começou a oferecer para ver pelo menos algo sobre desmembramento. Um arrepio percorreu minha espinha. De jeito nenhum. Eu retruquei que o entretenimento acabou por hoje e tentei me acalmar. Embora a noite estivesse um tanto estranha, decidi que estava apenas me incomodando por causa do cansaço. Tentando forçar um sorriso, disse que era hora do jantar. E comecei a distribuir canja de galinha para todo mundo. Os sem-tetos sempre adoraram e eu esperava que isso os animasse. Mas em vez disso, eles comeram com uma cara de desgosto. Quando perguntei o que havia de errado, Jack disse: canja de galinha é deliciosa, mas carne humana seria melhor. E piscou. Naquele momento fiquei muito assustada. Carne humana? O quê? Eu mal consegui manter minha aparente calma. Os sem-teto nunca se comportaram assim antes. De repente me lembrei dos artigos que li na faculdade. Era sobre pessoas sem casa. Eles disseram que com o tempo essas pessoas começam a enlouquecer e podem até se tornar canibais. Eu congelei de horror. Então Jack e os outros... eles estavam loucos? Tentando forçar um sorriso, rapidamente corri para o corredor e liguei para o supervisor. O telefone chamou. Vamos, me atende! Mas ninguém atendeu. Então comecei a ligar para os meus colegas, esperando que pelo menos alguém me atendesse, mas todos pareciam ter desaparecido. Eu me senti muito solitária e estava com medo. Naquele momento, alguém tocou meu ombro. Eu vacilei e me virei. Jack! Ele sorriu ironicamente e disse que eles queriam brincar de esconde-esconde. Eu fiz uma careta. Brincadeira de criança. Jack concordou com a cabeça, mas então seu sorriso se tornou cruel. Ele acrescentou: mas um esconde-esconde diferente. É a questão de sobrevivência. Quem for encontrado, vira comida. Eu gritei e Jack começou a se mover lentamente em minha direção. Tudo menos isso. Aterrorizada, corri para a porta e puxei a maçaneta. Estava trancada. Deus, o que devo fazer? Eu me pressionei contra a porta. Jack estava vindo até mim. E naquele momento as luzes do prédio se apagaram. Olhei em volta, confusa, tentando me orientar no escuro. E então uma voz misteriosa e sobrenatural disse: o jogo começou. Eu tremi, meu coração batendo forte. Não, qualquer coisa, menos isso. Naquele momento, alguém de repente agarrou meu braço. Eu gritei e puxei. Não, não vou deixar você me comer. O agarrão afrouxou e consegui me soltar e imediatamente corri para as colinas. Eu precisava escapar. As vozes estavam sumindo e eu pensei que tinha escapado. Mas então tropecei em algo e caí no chão. A dor percorreu minha perna e as lágrimas brotaram dos meus olhos. Inferno! Tentei me levantar, mas quase chorei de dor. Aparentemente torci minha perna. Meus olhos encheram de lágrimas. O desespero se apoderou de mim. Eu não posso desistir, eu precisava me esconder. Me inclinei nas mãos e rastejei para frente em direção ao armário. Com minhas últimas forças, alcancei o armário, agarrei a alça e me estiquei, quase pronto. Mas então ele virou e os pratos em cima de mim se estilhaçaram com um barulhão. Acho que esqueci como respirar. Minha visão turva tinha acabado. Os sem-teto começaram a se aglomerar ao meu redor, gargalhando horrivelmente com sorrisos desdentados e um arrepio percorreu meu corpo. Por favor, não me toque, nós somos amigos. Mas eles não pareciam me ouvir. Eles me agarraram pelos ombros e me arrastaram para o porão. Não importa o quanto eu resistisse, era inútil. Quando me colocaram em uma cadeira, Jack riu com raiva e de repente tirou algo. A lâmina brilhou no escuro. A faca! Eu estava paralisada de horror e até atônita. Outro morador de rua pegou um livro velho e disse que eu deveria ser sacrificada ao Deus do conforto do lar.
Só então teriam moradia própria e finalmente deixariam de ser moradores de rua. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Será que os sem-teto a quem dediquei minha vida inteira poderiam fazer isso comigo? Chorei convulsivamente e me encolhi na cadeira enquanto eles me checavam. Este era o fim. Então eu vi fogos de artifício e fiquei assustada. Os sem-teto recuaram e sorriram alegremente. O que estava acontecendo? Surpresa! Uma voz familiar gritou. Eu me virei. Meu namorado, Gerard, entrou no porão, seguido pelo chefe do centro e os voluntários. Todos eles riram alegremente enquanto eu estava confusa. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Então Gerard se aproximou de mim e me abraçou. Feliz Dia das Bruxas, meu amor. Ele disse, ainda sorrindo. Espera, eu olhei de volta para os moradores de rua rindo e lentamente percebi. Então isso foi tudo uma farsa? Acontece que trabalhei tanto que me esqueci do Halloween. E os sem-teto queriam me dar o verdadeiro clima do feriado. Eles convenceram o chefe, o Jack e o Gerard, meu namorado, estavam no comando de tudo. Gerard queria fazer as pazes. Fazer as pazes? Uma ótima maneira. Ele quase me matou de susto. Eu estava furiosa e meu coração ainda batia forte. Mas então Gerard veio até mim e pegou minhas mãos. Ele me olhou nos olhos e disse que durante a preparação para o feriado ele entendeu porque eu valorizava tanto meu trabalho. Mesmo sem teto, podem se tornar amigos íntimos pra gente. O mais importante é a atitude das pessoas, não seu status social. Ele falou com tanta sinceridade que me esqueci imediatamente da raiva e do ressentimento e joguei meus braços em volta do Gerard. Eu também sinto muito. Eu não deveria ter reagido tão duramente. Vou passar mais tempo com você a partir de agora, porque eu amo você. Ele sorriu. Eu também te amo, Clara. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!